Queridos irmãos, a paz do Senhor, podem se sentar. Nós hoje vamos dar continuidade à nossa série de ministrações sobre os princípios da mutualidade. Nós iniciamos na semana passada falando sobre esse assunto, e na semana passada nós falamos sobre amai-vos uns aos outros. Tivemos a oportunidade de iniciar falando um pouco sobre o que é mutualidade, e apenas para que a gente possa revisar, mutualidade nada mais é do que a característica ou a qualidade daquilo que é mútuo, daquilo que é recíproco, ou daquilo que revela empatia uns aos outros. Também falamos na semana passada que Charles Swindoll, ele afirma que uma família ela possui 6 qualidades principais. Ele diz que uma família ela é comprometida, ela gasta tempo junta, ela tem uma boa comunicação familiar, ela expressa a apreciação um ao outro, ela tem um compromisso espiritual e é capaz de resolver os seus problemas nas crises. Isso é uma família. E a igreja, dentro das suas analogias, uma das figuras às quais a igreja é relacionada é a família. E nós poderíamos citar outras como a edificação, como corpo, como exército, como a noiva, é a igreja. Então, hoje nós vamos falar um pouco ainda sobre os princípios da mutualidade. Existem 25 princípios, é claro que nós não iremos falar sobre todos eles durante essa série, serão apenas 4 ministrações, hoje é a segunda, e nós iremos falar de pelo menos 3 hoje. Então eu quero orar com você, e logo em seguida nós vamos ler a palavra do Senhor, amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, falemos com o Senhor. Querido Deus, amado Pai, neste momento eu quero rogar ao Senhor, que venha falar aos nossos corações, que a Tua palavra, Senhor Deus, possa neste momento trazer edificação para as nossas vidas, que a Tua palavra venha nos trazer muito mais do que informação, ela possa trazer também transformação, que a Tua palavra venha nos despertar, que a Tua palavra venha nos motivar e nos desafiar. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor, que nós possamos praticar aquilo que iremos aprender através da Tua palavra. Por isso, ó Pai, abençoe a Tua igreja que está reunida aqui neste prédio e a Tua igreja que está reunida em casa. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 12. 1 aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler do verso 12 ao verso 27. É um texto um pouco extenso, e eu quero já contar com a sua colaboração para acompanharmos juntos a leitura. Você pode ligar aí o seu aplicativo, abrir a sua Bíblia, e nós vamos ler juntos. Nós temos aí o PowerPoint, quero pedir para os meninos lá em cima, para eles já projetarem aí, e colocar para nós que tem aí o texto também, das Sagradas Escrituras. Diz assim a palavra de Deus. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, e em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um de nós, membros do corpo, segundo a sua vontade. Se todos fôssemos um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial.
Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Só para os irmãos terem uma ideia, no pano de fundo, o que levou o apóstolo Paulo a escrever esta carta aos Coríntios? Qual era o contexto qual ele estava vivendo? Você não precisa abrir, você não precisa ler agora, mas você pode anotar, caso você queira, e fazer isso em sua casa. Mas no capítulo 1, por exemplo, nos versos 10 a 12, havia contenda entre os irmãos da igreja. No capítulo 3, nos versículos 1 a 3, a maioria dos crentes demonstrava falta de espiritualidade. Na primeira carta ainda, no capítulo 4, nos versículos 6 a 13, havia calúnias, havia desrespeito para com os líderes espirituais da igreja. No capítulo 5, havia imoralidade entre os irmãos. No capítulo 6, havia litígio entre os irmãos, onde eles estavam levando as pessoas à justiça por causa das suas causas, por causa dos seus problemas pessoais. No capítulo 10, havia problemas com respeito à liberalidade ou à liberdade cristã. Eles faziam do uso da liberdade para andar de qualquer forma. No capítulo 11, havia uma profanação e uma forma equivocada em relação à ceia do Senhor. No capítulo 12, então, nós chegamos aqui onde, como se Paulo estivesse dizendo, gente, espera aí, nós precisamos conversar. Paulo já havia sido informado a respeito dos da família de Cloé, que havia muita discussão entre os irmãos, de que havia muitos debates, havia muitas divisões, haviam grupos separatistas, haviam preferências, eram pessoas que elas estavam agora simplesmente deturpando aquilo que eles haviam recebido. O apóstolo Paulo ficou aproximadamente 18 meses naquela igreja, a qual fora ele mesmo que fundou, e quando ele inicia a carta, ainda no primeiro capítulo, nos versículos 4 a 7, ele fala da alegria que ele tinha para com aquela igreja. Ele diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. O apóstolo Paulo estava ressaltando, dizendo, olha, vocês têm uma boa liderança, há uma boa teologia na igreja, e algo mais, vocês são carismáticos, vocês receberam os dons espirituais. Nos versículos 6 e 7 ele diz, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Olha que igreja rica, que igreja abundante, olha que igreja próspera, que igreja abençoada espiritualmente. O apóstolo Paulo ainda diz, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, Ele lhes concedeu os dons. Que igreja não gostaria de ser como essa igreja, que recebeu os dons espirituais, que tinha uma boa teologia, que tinha uma boa pregação, que tinha uma boa liderança? Mas chegou um momento, 3 anos depois do início dessa igreja, eu estava lendo esse texto, preparando esse sermão e pensando, talvez nunca um texto de 2000 anos atrás, de mais de 2000 anos atrás, nunca foi tão atual, pastor Sival, por se revelar tão parecido com a igreja dos nossos dias. Uma igreja que tem tudo isso que eu acabei de dizer para vocês. É exatamente nesse contexto que o apóstolo Paulo, ele fala dessa reciprocidade, que ele fala da mutualidade. Eu disse aqui na semana passada que você não vai encontrar essa palavra na Bíblia, a mutualidade, por ser uma palavra da nossa transliteração portuguesa. Você vai encontrar o termo uns aos outros, que se refere à unidade, à reciprocidade e, consequentemente, à mutualidade. Então, a reciprocidade ou a mutualidade é parte fundamental deste mandamento, qual o apóstolo Paulo agora usa de uma figura para ilustrar a igreja, para falar, gente, espera aí, nós somos um corpo. Será que vocês não estão entendendo isso, que nós precisamos uns dos outros? Será que vocês ainda não entenderam que se nós, mesmo sendo muitos, nós somos um, e se nós vivermos isolados, nós vamos morrer? Eu falei aqui também na semana passada que existe uma imagem muito ruim de se ver, de se lembrar, que é um corpo mutilado.
E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está tentando mostrar para eles. Olha, se nós vivermos separados, nós não teremos vida. Um corpo, ele não pode dizer para o outro que ele não depende dele. Um membro do corpo não pode dizer para um outro membro que ele não depende dele. Um dos privilégios de ser cristão está exatamente no fato de convivermos em comunidade, de vivemos como pessoas mutuamente responsáveis pela vida umas das outras. É interessante que o texto, nos versículos 25 e 26, eles nos mostram exatamente isso, que quando fala assim, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros membros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Quando eu lia esse texto, uma coisa que ficou clara na minha memória foi que isso significa que não apenas pastores de rede, supervisores de área, líderes de célula, são responsáveis pelo cuidado uns dos outros, por cuidar uns dos outros. Isso significa que nós temos a responsabilidade de uns cuidar dos outros através do relacionamento mútuo. E eu quero falar um pouco exatamente sobre isso hoje, rapidamente para que a gente possa orar. Eu só vou citar alguns textos, e nós vamos ler alguns textos e depois vamos orar, mas para que a gente possa entender que o cuidado dos irmãos cabe a cada um de nós. Existem muitas pessoas, ao longo do tempo, foram imaginando que a igreja era mais ou menos assim. Se eu ganhar uma vida para Jesus, eu falava sobre isso aqui recentemente, conversando com algumas pessoas, que os degraus da escada de sucesso, do ganhar, consolidar, discipular, treinar e enviar, faz parte de uma igreja em células. Então, muitas pessoas durante um longo tempo pensaram assim, bom, eu ganho, agora eu gero, eu ganho uma vida para Jesus, agora cuidar não é comigo. Cuidar é responsabilidade do pastor. O pastor que se quiser que cuide. E eu me lembro quantas vezes aqui em encontros de célula, em seminários, no Imersão, no Tadel de Líderes e tantas outras, nós falávamos aqui sobre isso, os pastores que passaram por aqui, o nosso pastor falou sobre isso, quantas vezes sobre a questão de que você não consegue cuidar de muitas pessoas, é como se fosse uma mãe que tem 7 filhos e ela quer tentar amamentar todos os 7. Ela não vai conseguir, porque eles não vão chorar todos ao mesmo tempo, eles não vão ter fome todos ao mesmo tempo, e ela vai precisar de ajuda para poder criar, educar, ensinar, amamentar essas crianças. Da mesma forma é na igreja, nós precisamos cuidar uns dos outros. Mas o que o apóstolo Paulo estava falando era exatamente que algumas pessoas haviam recebido dons, algumas pessoas haviam recebido talentos, e o que estava acontecendo é que, ao invés de se alegrar com esses dons e com esses talentos desses irmãos, existiam algumas pessoas que estavam simplesmente ali se contrariando com isso. Pode passar para mim, por favor, o próximo slide. Eu acho que eu já estou lá na frente. Isso, eu já estou nesse aí. Eu estava esperando esse, e com muita ansiedade, por causa da foto. Porque quantos de nós não temos saudade daquilo ali, gente? Quem tem saudade daquele momento aí? Levanta a mão. Quem é que não tem, né? Quem é que não tem saudade? Então, esses foram momentos. Ali embaixo, eu fiz questão de colocar aquela foto, porque foi um dos nossos encontros de célula, as redes ali, o pessoal vestido a camisa, com a cor das redes, o culto, olha só quanta gente num culto de domingo à noite ali, olha a diferença para hoje. Quando eu estava procurando essas fotos para colocar aqui, e comparando a essa frase, comparando a esse texto, era exatamente esse o sentimento que eu tinha, de que a igreja, ela se sente responsável no sentido de cuidar uns dos outros. Irmãos, nós precisamos entender, eu já falei sobre isso aqui na semana passada, e eu vou repetir quantas vezes for necessário, que igreja é coletividade. A palavra igreja está no plural, por mais que pareça ser uma palavra no singular, mas o reino de Deus, o ajuntamento de pessoas, o termo eclésia, nunca foi um termo singular, até porque no grego a palavra eclésia significa os chamados para fora. Nunca foi o chamado para fora, foi os chamados para fora. Então a igreja, a constituição da igreja, a forma da igreja, sempre foi através de um corpo, formado por vários membros. E quando a gente volta lá para Corinto, para a gente poder entender,
uma pergunta me soa com muita preocupação. O que é mais fácil? Alegrar-se com os que se alegram ou chorar com os que choram? É inevitável nós não contextualizarmos esse momento em que nós estamos vivendo agora, porque é claro que falar em igreja, nós não podemos falar da igreja apenas do contexto de estar aqui dentro do prédio. Somos igreja aqui e somos igreja lá fora, mas nós somos igreja quando nós estamos reunidos. Até a própria palavra do Senhor diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Não existe essa ideia de você ser crente em casa, sozinho. Não existe isso. Você pode ser um membro do corpo de Cristo em sua casa, que se relaciona com Deus, que tem o seu TSD, que tem a sua devocional, tem o seu tempo sozinho com o Senhor. Você ainda é igreja assim, mas a igreja, ela é coletividade. A noiva de Cristo não é uma só pessoa. A igreja não é uma só pessoa, é um conjunto de pessoas. Isto é a igreja. Então, quando a gente fala a respeito disso, o que estava acontecendo na igreja de Corinto é que eles simplesmente decidiram se isolar. E o apóstolo Paulo diz, espera aí, nós precisamos cuidar, servir e edificar. É exatamente isso que eu quero compartilhar com você aqui hoje. 3 lições sobre a importância de cuidar, servir e edificar os irmãos. A primeira lição é que a mutualidade nos ensina que os nossos dons e talentos que nós recebemos, eles são importantes, mas para o bem-estar do corpo. Eles não são para nós apenas, eles são para serem exercidos do corpo. Eles são exercidos para a mutualidade do corpo. Abra a sua Bíblia. Eu fiz questão de não colocar o texto, só a citação do texto ali, para você abrir a sua Bíblia, para você acompanhar comigo, fazer a leitura comigo. Abra aí em Romanos 12, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Romanos 12, do 1 ao 8. Que diz assim, portanto, meus irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós gostamos muito desse versículo 2, né? Agora, olha o que diz os versículos posteriores. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhes concedeu. Assim como cada um de vós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Nós estamos ligados uns aos outros, segura aí. Nós estamos ligados uns aos outros como um grande corpo, o corpo de Cristo na face da terra. Aí no versículo 6 diz assim, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Cada um aqui tem um dom, cada um aqui tem um talento, cada um aqui tem algo que Deus lhe deu. E exerce isso com muita destreza, com muita habilidade, com muita facilidade. Olha o que o texto continua dizendo. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Faça. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Sabe o que é isso, irmãos? Quando eu leio esse texto, só consigo pensar numa coisa. Essa multiforme graça, que a cada um de nós é dado de forma diferente, os dons, como na parábola dos talentos. A um foi dado 5, a outro foi dado 2, a outro foi dado 1. A questão é, como você vai utilizar os dons e os talentos que Deus colocou em suas mãos? O que você tem feito? Se Deus te chamou e te deu um dom, te deu um talento, você deve colocá-lo à disposição do reino de Deus. Como o próprio texto diz, e aqui é claro que existe ainda uma outra variedade de dons. Nós temos irmãos na igreja e irmãs, eu fico observando isso. Porque, às vezes, indiretamente, você nem percebe, mas, de repente, você começa
a fazer algo na obra do Senhor, e você às vezes fica pensando, meu Deus, por que eu só faço isso? É exatamente aquilo que Deus te chamou para fazer. E é interessante, pastor Rogério, porque tem uma frase que eu carrego comigo já há algum tempo: quando você descobre o que você foi chamado para fazer, você não entra em crise. Meus irmãos, coloquem uma coisa na cabeça de vocês: ninguém sabe tudo, ninguém foi chamado para fazer tudo. Não existe um pastor, por isso que nós temos aqui um colegiado de pastores, onde cada um sabe lidar com uma área que Deus os chamou, que Deus lhe deu, que Deus colocou em suas mãos. E não adianta eu tentar, por exemplo, ser igual ao pastor Juliano, que eu nunca vou ser. E não adianta o pastor Juliano tentar ser igual a mim, que ele não vai conseguir. Não adianta eu tentar ser igual ao pastor Elson, que eu não vou conseguir. Eu posso tentar até imitar, mas não serei eu. Isso se chama identidade, antes de qualquer coisa. Mas o dom, o talento, aquilo que Deus te deu, Deus deu para você. E aqui a mutualidade nos ensina que aquilo que Deus nos deu é importante para o bem-estar da igreja, para a funcionalidade da igreja, para ajudar as pessoas a se aproximarem de Cristo, para criar pontes, para aproximarem as pessoas. Eu assistindo a live que o Jesse fez recentemente aqui com o pastor Isaac Nise. E num momento lá ele fala, a nossa função como pastores é pegar nas mãos do Senhor, pegar na mão das pessoas e juntar uma na outra e sairmos de cena. Eu achei isso lindo, isso não vai sair do meu coração mais nunca. Eu gravei na tábua do meu coração, porque essa é a nossa função. Isso não é só para pastor, isso não é só para liderança, isso é para qualquer membro no corpo de Cristo. Aquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus te deu para fazer, faça, é o que está na palavra. Seja qualquer que for o dom que Deus te deu, ele é útil no corpo de Cristo, como nós lemos aqui, no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. É claro que nos falta tempo para falar, mas ele estava falando exatamente isso. Até os membros que parecem que não têm sentido, que não têm valor, eles são importantes no corpo. Quando você parar para pensar que você não tem valor, você tem muito valor sim, porque você é corpo, você é membro do corpo de Cristo. Eu poderia citar aqui várias situações, mas eu posso resumir aqui dizendo para você, aquilo que Deus colocou em suas mãos, aquilo que Deus te chamou para fazer, é importante no reino de Deus. Quantas pessoas, às vezes, nós estávamos aqui no mutirão, fazendo a obra aqui, e de repente chegava uma irmã, uma garrafinha de café, uma bacia com biscoito, vinha trazer o lanche para os pedreiros e para os ajudantes que estavam aqui. Sabe o que é isso? Dom, talento, Deus deu. Sabe por quê, irmãos? Se eu for para a cozinha fazer biscoito, vai todo mundo ficar com fome. Lidar com crianças. Tem gente que tem uma habilidade incrível. E as crianças sabem disso. Eu vejo os irmãos que trabalham com crianças aqui. As crianças, elas são apaixonadas por eles. Sabe o que é isso? Graça de Deus. Cantar, nem todo mundo sabe cantar. Mas a uns Deus deu. Tocar, igual o Jesse aqui, eu fico imaginando, ele toca, ele canta, ele fala, ele faz um monte de coisa aqui de uma vez só. Eu fico, meu Deus, mas Deus deu para ele. Antes de você ficar pensando assim, por que Deus não me deu? Você precisa identificar o que foi que Deus te deu. Talvez você ainda não descobriu o que Deus te deu e você está querendo do outro. E você está simplesmente querendo fazer aquilo que o outro faz. Então vamos correr aqui por causa do tempo. 2, a mutualidade nos ensina que no reino de Deus, maior é o que serve, não é o que é servido. No reino de Deus, esse paradoxo é uma verdade. Porque às vezes nós achamos que o grande é aquele que é servido. Eu vou te citar alguns textos. Gálatas 5,13. Paulo disse: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros em amor. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. O seu dom, ele é usado para quê? Para servir a você mesmo ou para servir os outros? Alguns irmãos na igreja de Corinto haviam recebido dons dos quais chamavam a atenção. Dom de língua, dom de profetizar.
E sabe aquelas pessoas, quando elas recebem um dom que gera um certo destaque, de repente elas mudam. Você já viu aquele ditado? Quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela? E são exatamente aquelas pessoas as quais receberam, entre aspas, um poder, um dom, uma graça, uma dádiva. E aí, de repente, aquelas pessoas mudaram. Por quê? Porque não souberam lidar com aquilo que Deus deu. E eu preciso te dar uma notícia. Quando você não sabe usar a ferramenta que Deus colocou em suas mãos, se você usar de forma inadequada para o seu próprio bem, Deus pode tirar das suas mãos e colocar na mão de outro, porque o dom não é seu, o dom é de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado. Os dons, eles são exatamente dados para a edificação do corpo. Então, nós precisamos aprender a servir. Em Mateus 20, de 25 a 28, Jesus está falando exatamente isso. Ele está citando a si mesmo como exemplo. Ele está dizendo, eu não vim para ser servido. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. E aquele dentre vocês que quiser ser o primeiro, seja escravo dos outros. Nós precisamos aprender a servir. Eu vou me citar como exemplo. Me desculpe quebrar aqui esse protocolo, talvez. Imagine se eu disser, eu sou pastor, eu não posso arrumar cadeiras, porque eu sou o pastor. Então, cadeiras ficaram para... Graças a Deus que na nossa igreja nós não temos diáconos, né? Nós temos líderes, todo mundo é líder, todo mundo serve. Aqui todo mundo serve. Você que está acompanhando aí em casa, você sabe disso. E se não souber, aprenda isso. Aqui na IDERP, todo mundo serve. Pastores, líderes de célula, pastores de rede, supervisores de área, quem se converteu há pouco tempo, quem tem muitos anos de crente. Aqui, irmãs, membros, fundadores dessa igreja, que estão aqui há muito mais tempo do que eu, estão aqui de quando eu nem era nascido ainda, servem nessa igreja, atuam aqui servindo ao Senhor. Sabe por quê? Decidiram colocar à disposição do reino aquilo que Deus te deu. Aprenderam a servir. Aprenderam a servir. E aí quando você vê os irmãos aí, ó, em pé, às vezes ficam aqui, ó, em pé, ou lá na rua, servindo lá no trânsito, ajudando, de alguma forma se dispuseram a servir. E a minha pergunta para você é, você está pronto para servir? Eu fico triste quando eu vejo, às vezes, algumas pessoas saudáveis, gente nova. Me desculpa dizer isso aqui, pode soar como um puxão de orelha, mas é uma realidade. Eu fico triste porque, às vezes, como eu acabei de dizer, eu vou citar o nome, eu vou até ferir a ética aqui, vou citar o nome, às vezes eu vejo a irmã Jovelina aqui, algumas irmãs, a irmã Jovelina já está completando 80 anos de idade, ela fica ali, ó, em pé, o culto todo. Às vezes o líder da rede dela chega para ela, a líder diz assim, não, a senhora pode sentar lá, eu não. E outras irmãs com a idade dela, que dizem a mesma coisa. Nesse período agora da pandemia, as pessoas no grupo de risco, algumas delas, não, fica em casa, você tem que ficar em casa. Não, eu não vou deixar de servir ao meu Deus. Irmãos, eu chorei o dia que, logo no início dessa pandemia, eu estava aqui, aí um dia, de repente, eu fui ao banheiro, quando eu voltei, de joelhos aqui, uma irmã dessa igreja, uma senhora de idade, 70 e poucos anos, sozinha, aqui chorando na presença do Senhor. Sabe o que ela estava fazendo? Orando por mim, orando por você, você jovem, você adolescente, você meu irmão, você minha irmã. Ela estava aqui orando. E às vezes tem gente nova, quantas vezes eu já vi. E aí chega para o líder ali, eu não vou, estou cansado, trabalhei o dia todo. Esse negócio não é para mim. Servir é para todos. Servir é para todos. Servir é para crianças, para adolescentes, para jovens, para anciões. Servir é para todos. Todos nós fomos chamados para servir. Aponta o dedo para alguém que está do outro lado da rua aí e fala, ó, servir é para mim, é para você, é para nós. Servir é para a gente. Viu? Pode apontar aí, servir é para a gente, não é para os outros não. Deus chamou, foi a gente para servir. Se você acha que você vai chegar lá no céu, você vai ter um lugarzinho especial, porque você está aqui, não, eu estou aqui para ser servido. Eu entrego o dízimo da igreja, eu estou aqui para ser servido. Quem disse isso? Nós estamos aqui para servir, irmãos. Nós não estamos aqui para sermos servidos, não. Jesus, Ele abriu mão da sua glória. Ele poderia ser glorificado. Ele não estava nem aí com aquele negócio que as pessoas, Osana. Ele já sabia qual era a intenção das pessoas. Então isso não entrou no coração dele. Ele humilhou-se, ele se rebaixou. Ele abriu mão da sua glória para mostrar para nós exatamente isso.
Quando ele chegou diante dos discípulos com um balde, com uma bacia, o discípulo falou: não, Senhor, não, em mim não, o Senhor não vai lavar meus pés, então lava o corpo todo. Jesus falou, lá em João, no capítulo 13, no versículo 15, ele diz assim: eu vos dei exemplo para que vocês façam o que eu vos fiz. O maior exemplo foi o do Senhor. Eu poderia citar muita gente aqui, mas eu acho que o maior exemplo que nós poderíamos citar foi do próprio Senhor. Terceiro e último lugar, para a gente encerrar. A mutualidade nos ensina que nós edificamos uns aos outros quando cuidamos das suas feridas. Será que nós estamos dispostos a cuidar das pessoas? Eu quero ler um texto para a gente encerrar. Atos capítulo 14, versículos 19 e 20, e gostaria que você entendesse a história comigo. Abre a sua Bíblia aí, olha o que diz o texto. Atos 14, 19 e 20. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade. Repita comigo: apedrejaram Paulo. O texto continua dizendo: e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Olha para cá, continua com a Bíblia aberta. Dá para você imaginar uma pessoa que acabou de ser apedrejada, e as pessoas pensaram que ela estava morta após ser apedrejada? Você consegue imaginar mais ou menos? Essa pessoa deve ter ficado desfigurada, ensanguentada, muito machucada. Concorda comigo? Sim ou não? Se sim, faz assim. Ok. Versículo 20. Olha para você ter uma ideia do que aconteceu. Mas quando os discípulos, quando quem? Os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. Só aqui já era motivo para a gente se empolgar, se emocionar, sei lá. Só pelo fato de ver que tinha gente que o apoiou nesse momento. Apedrejado, aparentemente morto. Mas agora, os discípulos se juntam ao redor dele. Cuidar uns dos outros. Eu imagino os discípulos, irmãos, hoje à tarde eu estava lendo esse texto, eu fiquei por algumas horas pensando. Os discípulos limpando as feridas, cuidando de Paulo. Cuidando. O texto não para aqui. Volte os seus olhos para a Bíblia. No dia seguinte, talvez, eu não vou dizer muitos de nós, eu vou dizer eu. Talvez, se tivesse sido eu iria pedir um atestado, para mim poder ficar alguns dias em casa. Eu iria pedir um atestado para dizer: eu estou muito machucado, eu vou pensar se vale a pena voltar para esse negócio, aí fui apedrejado, quase me mataram, quase morri, vale a pena? No dia seguinte, ele, e agora não mais sozinho, e Barnabé partiram para Derbe. No dia seguinte. A mutualidade nos ensina que nós edificamos, servimos e cuidamos uns dos outros quando nós cuidamos das suas feridas, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Nesse período de pandemia tem muita gente ferida. Ferido com a igreja? Não. Ferido com um monte de situações, feridas consigo mesmas, feridas, machucadas, tristes, caídas. E como igreja, nós precisamos fazer como esses discípulos. Sabe como é que a gente cuida? Agora é a hora. Como Jéssica falou, talvez a gente não pode nem tocar, né? Mas a gente pode. Na força do Espírito Santo, nós proclamamos que pagaremos de sermos um só. E por mais que as trevas
e nos tentem. Iremos andar. Oh, aleluia! Sabe quando nós cuidamos uns dos outros? É quando nós não deixamos ninguém para trás. Sabe quando nós cuidamos uns dos outros? É quando nós estamos dispostos a servir aqueles que estão precisando de nós. Sabe quando nós cuidamos uns dos outros? Quando nós nos alegramos que o outro cresceu, que o outro está rompendo, que o outro está indo, a gente se alegra, a gente celebra, porque é o corpo de Cristo. Espírito Santo, clamamos a Ti. Fique em pé, cante isso com a sua alma, com o seu coração. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, eu sei que a gente não pode sair do nosso lugar para abraçar ninguém, mas vira para alguém e faz assim, ó, e canta essa música como se você estivesse abraçando essa pessoa. Clamamos a Ti, que pagaremos um preço, um só coração no Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos